meu povo! Tudo bom com vocês? Sim! Ó, antes de mais nada, esse vídeo é bate-papo. Aham. Então, sintam-se livres, como vocês já se sentiram aqui mandando várias perguntas pra gente, e em continuar essa conversa aqui nos comentários. Absolutamente tudo que a gente disser, se você tiver uma outra dúvida, um outro comentário, qualquer coisa, pode falar, porque a gente tá aberto aqui pra continuar essa conversa. Tem outros vídeos, né? E outra coisa, sim, eu raspei minha cabeça, eu trabalhei essa ideia por semanas e é uma cresce. forma... Não, eu queria não pentear meu cabelo, eu queria me sentir à vontade nesse momento de descanso nosso que a gente tá tirando aqui em casa. Sim. Então eu estou super relax. Que comece os vídeos. É isso, e eu tô um pouquinho rouca, mas vamos que a vida é assim mesmo. Deixa eu explicar o contexto pra vocês. Alguns meses atrás, lançou a série 1899 na Netflix. Sim. E no processo de criação de conteúdo em Maratoshinha, nós fomos invadidos com uma grande polêmica no Twitter, que foi a polêmica de uma criadora de conteúdo, e aí conteúdo não conteúdo de internet, mas conteúdo artístico brasileira, né? Uma autora brasileira, artista brasileira, criativa brasileira, que acusou a série 1899 da Netflix de estar plagiando a sua HQ, que já havia circulado internacionalmente, participou de feiras na Europa e tudo mais. Quem quiser entender melhor o contexto disso, eu vou deixar o post dela aqui na descrição, que eu acho que é a melhor forma de compreender tudo que rolou, para quem esteve fora do Twitter e não acompanhou tudo isso, né? Foi uma grande polêmica em que eu e uma outra criadora de conteúdo fomos muito marcadas para responder nossos posicionamentos sobre isso. Enfim. Que interessante, né? Porque algumas pessoas gostariam de saber o que você pensa. Aí você fala o que você pensa, e aí outras pessoas que não gostariam de saber falam assim, mas por que você está se posicionando? Exato. Porque a gente tem uma sensação, quando a gente está sozinho com o nosso celular, que tudo que está sendo criado ali, de alguma forma, é criado para você. Exato. E não é, gente. A vida é maior do que a nossa vida aqui. Mas nós nos posicionamos, nós conversamos, inclusive, nos posicionamos, falamos a nossa opinião, estudamos para dar a nossa opinião, né? Olhamos o cenário geral para dar a nossa opinião. E a gente acabou sendo acusado de muitas coisas. Independente da opinião e do desfecho dessa história, que na verdade ninguém sabe ainda qual o desfecho dessa história, porque a história simplesmente desapareceu da mesma forma que apareceu. Teve uma acusação específica que me despertou a vontade de abrir esse diálogo. Que era a acusação de que, nesse período da polêmica, eu tinha um post fixado no Twitter de 1899, como eu sempre faço, com todas as maratoshinhas, em que eu falava assim, olha, estamos cobrindo 1899 lá no YouTube, vou colocar aqui uma thread com todos os links dos vídeos de 1899. Eu sempre faço isso no Twitter, tá, gente? De todas as maratoshinhas. Inclusive, nesse momento, tem lá fixado a thread de His Dark Materials, que foi a última cobertura que a gente fez agora. E aí, tinham vários vídeos de 1899 listados. E as pessoas me acusaram de estar defendendo, entre aspas, porque em momento nenhum eu defendi, a Netflix por estar sendo patrocinada pela Netflix para falar bem de 1899. Algumas coisas sobre isso. Meu sonho, estar sendo patrocinada pela Netflix. Imagino que a Netflix deva pagar muitíssimamente bem. Nunca recebi dela. Uma bala. Na verdade, bala eu já ganhei. Não, nem bala, né? Eu ganhei um N, que fez um cordãozinho. Um N, que fez uma bolinha de Natal. Uns press kits, uns casaquinhos, uns negócios o Almanac Tudum. O Almanac Tudum. Mas dinheiro mesmo, Netflix nunca me deu. A gente ganhou o casaco da Vandinha. Isso, então. Roupa, press kit, né, gente? Press kit, ou recebidos. Kit, Netflix já me deu um monte. Dinheiro nunca. Agora eu pago R$55,90 por mês pra ela. Exato. Eu gasto dinheiro com a Netflix. Netflix não tá gastando dinheiro, gasto voz, gasto tempo gravando conteúdo. Que vale mais do que os R$55,90. Exato. Agora, tá rouca nunca por causa me pagaram disso. Nada. Exatamente. Nunca me pagaram nada, não. Ainda. Eu achei, que a gente tem que jogar pro universo. Vai que vem. E aí o que eu acho curioso, e aí foi o que despertou esse diálogo todo, se a gente que é criador de conteúdo fala bem de alguma coisa, que por algum motivo, razão ou circunstância, uma grande massa odiou essa tal coisa, a gente é acusado de estar recebendo dinheiro para falar bem.
E aí eu fiquei pensando, eu acho que as pessoas não sabem muito bem do que estão falando. Então, vamos esclarecer e tirar todas as dúvidas? Não foram todas, porque nem todo mundo viu os posts, por isso que eu tô dizendo que se você tiver mais dúvidas ou subcamadas de dúvidas sobre o que a gente for respondendo para vocês, deixe aqui nos comentários. Mas, já adiantando, esse ano nós fomos atacados 2 vezes por conta disso. Sim. Por conta de 1899, que as pessoas tinham certeza que eu estava recebendo dinheiro para falar bem. E por conta de anéis de poder. Aconteceu muito isso também. Ah, sim, porque teve uma galera... Uma massa de hate. Isso. Né? Pessoas que odiaram os anéis de poder. O que já reverteu. Você percebeu que reverteu? Eu acho que só cansaram. As pessoas cansam rápido na internet, né? E aí a gente amou a série, a gente amou fazer a cobertura da série. Fomos pagos pelo Prime Video. E aí, constantemente, a gente recebia mensagem falando que a gente estava sendo pago. Inclusive, uma galera fez publicidade, e aí a gente vai falar sobre a diferença entre ser pago para falar bem e ser pago para fazer o seu trabalho. Uma galera realmente recebeu publicidade para falar de Anéis de Poder como bons outdoors que somos. Sabe aquele outdoor que você vê na rua? Que tem a promoção do mercado do seu bairro? A gente é tipo isso, entendeu? Quando você vê uma propaganda de que o mercado do seu bairro tá vendendo verduras na quarta-feira mais barata, tu fala, esse outdoor é tendencioso, ele tá falando bem da verdura do mercado. Tu não fala isso, entendeu? Então, pense nisso pra botar sua régua pros criadores de conteúdo que você acompanha. Exato. Mas a gente passou por isso em Anéis de Poder também. E eu acho curioso essa visão que a galera tem na internet de criador de conteúdo. Enfim, vamos responder então algumas dúvidas de vocês aqui. Dúvidas misturadas entre eu tenho o Twitter, que falar, Instagram e YouTube. Eu tenho o que falar sobre isso, só que eu tô minimizando a minha opinião, porque eu acho que tem perguntas aí que eu posso encaixar essas ideias. Tem bastante pergunta legal. Então bora. Bora lá. Vamos começar aqui com a Gabi Gabriela, que falou assim, minha dúvida é... Alguma empresa já entrou em contato por vocês não terem gostado de alguma coisa e terem falado isso em vídeo? Não para que vocês mudem de opinião, mas para saber o porquê de não gostarem. E se essas empresas se importam mesmo com a opinião de criadores de conteúdo. Posso começar? Pode, por favor. Primeiro, as empresas não são entidades conscientes, sencientes, né? Como é que fala? Pessoas que falam, que sentem, que veem tudo. As empresas têm pessoas à sua frente. E essas pessoas são pessoas diferentes. Então, tipo, uma equipe criativa de uma empresa é composta por 10 pessoas, 15 pessoas, depende do tamanho da empresa. Sim. Mas a Netflix, que conversa, por exemplo, com todo mundo no Twitter, no Instagram, e que tem aquela personalidade super descolada, ela não existe enquanto pessoa. Então existe uma Zezinha, um Zezinho, um Zezinho, qualquer coisa por trás da marca Netflix que coloca ali os seus pensamentos, as suas regras, os seus valores, independente da empresa. O que a gente tem que pensar é o seguinte, até nesse caso a gente já viu a palestra da pessoa que cuidava dessa persona da Netflix, Sim. que representava uma agência, Sim. que tinham 15 pessoas responsáveis por responder aquilo ali 100% do tempo. E eles tinham pré-requisitos de resposta. Exatamente. Então eles desenvolviam uma persona, todos os funcionários assimilavam como aquela persona deveria responder, como ela deveria falar, e aí eles trocavam mensagens entre si antes de responder. Então não é algo assim tão natural e espontâneo. Então existe toda uma estratégia por trás da felicidade das redes sociais das marcas. É um algoritmo humano ali de relacionamento. Dito isso, existem as assessorias de imprensa. Que é outra parada. Outras pessoas de outra equipe, às vezes nem trabalham juntos, quer dizer, às vezes não. Na maioria das vezes são até empresas diferentes. Isso. Tipo, uma empresa cuida das redes sociais, outra empresa cuida do contato com a imprensa e com criadores de conteúdo, e outra empresa ainda pode cuidar do contato com influenciadores. Isso. Que isso é uma coisa que é muito importante vocês entenderem. Existe a imprensa, que é a galera que fala de forma editorial do que sai. Então, por exemplo, a Netflix anuncia um cancelamento de uma série. Eu, enquanto site Coxinha Nerd, enquanto editorial Coxinha Nerd, eu vou falar assim, gente, Netflix cancelou a série tal. A gente recebe isso por e-mail antes da Netflix falar que cancelou.
Aí eu, enquanto influenciadora, essa caixinha que as pessoas decidiram colocar, e que tem várias outras pessoas que não são editoriais, são só influenciadoras. Essas pessoas falam, meu Deus, eu odeio a Netflix porque ela cancelou a minha série. Isso. Não é um conteúdo editorial, é um conteúdo emocional opinativo de uma pessoa. E aí já é importante vocês entenderem a diferença entre essas duas coisas. Aconteceu uma vez, isso que você está perguntando. A gente tem um quadro aqui no canal chamado Julgando Streamings, que inclusive a gente precisa continuar fazendo, porque muita coisa mudou em vários todos os streamings mudaram, então a gente tem que zerar esse quadro. E aí a gente fez um vídeo reclamando super do streaming do Telecine na época, falando várias coisas que a gente achava que não tinha uma usabilidade boa, que era super complicado de achar conteúdo e tudo. E a gente recebeu um vídeo resposta do gerente ou diretor, não sei, de User Experience do Telecine, que ele viu o vídeo, ele concordou com muitas das nossas reclamações. E ele pontuou mostrando os motivos e tudo. E isso pra gente foi muito legal, que a gente viu utilidade de fato do nosso conteúdo. Mas, no geral, tirando esse julgando streaming, que a gente realmente julga ali de forma super genuína como usuário, a gente não faz conteúdo falando mal das coisas. É muito raro a gente dar um play, ligar um vídeo ou fazer um post, qualquer coisa, criticando. Porque a gente parte do princípio de que a gente fala daquilo que a gente gosta e o que a gente não gosta tá subentendido no nosso silêncio. A gente sempre falou muito sobre isso. Até porque a gente acredita que falar mal das coisas traz uma energia muito pesada e a gente não gasta nosso tempo falando mal das coisas, não precisa. Se vocês repararem no nosso conteúdo, a gente critica mais o comportamento humano. Até quando a gente está assistindo alguma coisa e que existe um personagem que se comporta de uma forma que a gente não nos agrada, a gente utiliza essa abordagem para criticar esse comportamento e conversar com vocês alguma coisa que nos desagrada. Até para saber a opinião, porque a gente pode estar enxergando algo que não é 100% verdade, na maioria das vezes é isso, e a gente utiliza esse espaço mais pra bater papo, porque assim, o intuito da gente começar um vídeo e conversar com vocês é pra conversar com vocês. Exato. É pra ter uma resposta. E aí eu não quero puxar um diálogo negativo, sabe? De uma decisão autoritária e absoluta, sabe? Até porque eu posso não gostar de uma coisa que uma galera ama e eu não tenho o menor direito de ficar aqui reclamando. Tipo, não preciso. Quer dizer, eu tenho direito? Tenho. Mas eu não preciso ficar reclamando. Sim. Eu não tenho porquê. Se existem milhões de fãs daquela coisa que eu não gostei no mundo. Mas isso acontece muito em live. Às vezes a gente tá ao vivo fazendo conteúdo de alguma coisa e alguém fala, vocês já viram isso? E aí a gente pontua, tipo, a gente deu play, assistimos tal, mas não gostamos. Curtiu. E aí a gente não falou disso. Então, isso acontece muito em rede social também, de mandar no Twitter perguntando, ou mandar inbox no Instagram. Ou até, às vezes eu faço um post no Instagram falando de algum conteúdo. Aí alguma pessoa fala assim, vocês não vão falar de não sei o quê? Aí eu falo, não, porque a gente não gosta, ou porque a gente não gosta do gênero, ou porque a gente deu play e não curtiu. A gente sempre responde a verdade quando vocês perguntam. Os contatos dessas empresas, na verdade, das assessorias de imprensa que representam essas empresas, são muito limitados. Porque às vezes eles têm um direcional de... Se o criador de conteúdo já falou de uma certa marca, ele está vetado de receber qualquer proposta de trabalho. Por um tempo. Por um tempo, acho que é um ano. Então é tudo cheio de Isso acontece coisa. muito em telefonia, acontece muito em algumas marcas específicas. Streaming não acontece tanto. Não, porque é uma concorrência diária, assim, não tem muito o que você fazer. E se por acaso uma assessoria, às vezes ela está direcionada, tipo... Se eu estou falando mal da Netflix e ela vê alguma coisa que eu falei mal da Netflix, ela não entra em contato simplesmente. Então a gente não sabe. Exato. É isso. Mas assim, tem muito criador de conteúdo, por exemplo, de entretenimento, que fala mal de um monte de coisa, que o seu core business é falar mal das coisas e reclamar de tudo e criticar tudo, e que recebem até mais engajamento, porque o ódio engaja realmente, recebe mais engajamento, portanto tem melhores números, portanto tem mais oportunidades. E aí as pessoas não entendem. Mas é isso. O ódio gera engajamento e gera oportunidade. O engraçado é quando gera o conflito, né? Que ele fala mal, aí tempos depois ele tá fazendo uma publicidade daquela marca e tem essa quebra. Tipo, mas peraí. Exatamente. Pergunta, Cris Siqueira. Outra dúvida da Thaís Barreto. Ela falou assim, vocês que correm atrás das marcas ou elas que buscam? Como funciona? Vamos lá. Trabalhar com a internet... é uma fábrica de projetos. Se você é criativo, né? Porque às vezes você tem projetos pessoais onde você está criando um conteúdo específico
E como um negócio, né, como é um produto onde você quer um patrocínio, você quer alguma coisa, tem criadores de conteúdo, e nós somos assim, que criam projetos específicos e apresentam para algumas marcas fazendo reuniões. A gente sempre fez isso, desde o início. Desde o início. Desde quando a gente tinha, 500 seguidores, a gente já fazia projeto. Então, o nosso processo criativo é pensar em algum produto legal, pensar em como a gente vai comunicar isso e, se brotar alguma ideia, buscar uma oportunidade com alguma marca, com alguma empresa, com alguma assessoria, alguma coisa assim. É porque assim, por exemplo, o projeto Maratoshinha que a gente tem aqui no canal. Nosso sonho é que a Maratoshinha fosse patrocinada, porque é um investimento de tempo absurdo que a gente faz. Existe uma parte do nosso trabalho que é o esforço físico, como todo trabalho, e o esforço tecnológico. Os nossos equipamentos, eles se depreciam. E isso as pessoas não pensam. E isso tudo gera custos, sabe? É um celular que tem um processamento destruído de tanto que a gente grava, edita. É um notebook que vai ficando cada vez mais lento por conta da utilização massiva. Vocês veem, a gente cria conteúdo basicamente todo dia. Sim. Então, cara, é uma depreciação muito veloz. Absurda, dos equipamentos. Então, basicamente, a gente tem que trocar por ano todos os equipamentos. E olha isso, é um gasto absurdo. Então a gente gasta muito do nosso tempo, investe muito, né, do nosso tempo reunindo projetos e buscando parceiros que se interessem pela nossa criação de conteúdo para participar de determinadas coisas e tudo mais. Mas o que acontece? Estar comercialmente ativo no mercado que a gente atua é muito agressivo. Ou você tem uma pessoa muito agressiva que faz esse pitch no mercado sobre você, pra você, porque é uma coisa que demanda muito tempo. Sim. E que se você quiser criar conteúdo com qualidade, você precisa não ter esse tempo investido no administrativo, que ele suga a sua alma, o administrativo inteiro, assim. É muito tempo dedicado com reuniões e projetos, e elaborar um projeto, pensar numa proposta legal. Então tudo isso demanda tempo. Se você tem uma pessoa que trabalha com você do seu lado, e a gente já teve várias ao longo da vida, já tivemos muito problema com relação a isso, mas é outra conversa. Se vocês quiserem saber mais sobre isso depois, comenta aqui. Porque é um mercado também, e é uma pergunta que a gente sempre recebe, se a gente quer se mudar para São Paulo. A gente não quer. A gente não tem o menor interesse de se mudar para São Paulo. Mas a gente sabe que estar em São Paulo é positivamente vantajoso pra galera que cria conteúdo. Porque eles estão literalmente em todos os eventos todo dia. Você está se relacionando com muitas marcas, você está se relacionando com muitas pessoas executivas do mercado. As pessoas te conhecem e lembram de você, porque você tá ali. Exato. Então a gente sabe que existe um demérito até do que a gente faz enquanto criadores de conteúdo, porque nós não estamos na vida dessas pessoas no dia a dia. Isso. Mas a gente tenta recompensar esse demérito de presença com o mérito do nosso conteúdo em si e da nossa comunidade. Porque vocês são super ativos. E é aquele negócio, né? A gente, na maioria das vezes, imagina um projeto focado pra galera que está patrocinando aquele conteúdo. Pessoas que patrocinam aquele conteúdo através de programas nossos de apoio à nossa criação de conteúdo. Sim. Então a gente meio que tenta burlar o sistema através de uma comunicação direta, onde a gente entrega o que as pessoas estão respondendo, que elas gostam ali pra gente diretamente. Sim. Acaba calhando de a gente gostar também e aí transformar isso, mas a gente pensa em fazer alguma coisa assim, mas não é uma obrigação, porque a gente tem uma dedicação voltada exclusivamente para vocês. Sim. E assim, cara, o espontâneo acontece muito, a maioria das publicidades que a gente faz são espontâneas. Sim. Raros são os projetos que a gente manda e que realmente geram um interesse grande, porque a gente não pode esquecer, não porque os projetos são ruins, mas porque quando as empresas têm um X determinado de dinheiro lá para investir em publicidade na internet, ela faz assim, ela procura uma agência e fala assim, olha, eu tenho aqui 500 mil reais para trabalhar esse lançamento aqui. E eu quero que você divida entre, sei lá, internet e outdoor na rua, vamos supor. E aí a agência vai dividir o percentual de dinheiro que vai para internet e o percentual que vai para rua. Dentro de internet, dentro da bolha internet, tem o patrocínio espontâneo, que é, por exemplo, você investir num Google AdSense, ou nos conteúdos
promovidos de um Instagram da vida e tudo mais, ou de um Twitter. E aí você investe no orgânico. E é muita grana, né? É muito caro. E existe a criação de conteúdo, que é você investir em criadores de conteúdo. Mas isso, gente, assim, geralmente é uma fatia muito menor desse todo dos 500 mil que a pessoa deu ali pra agência. 500 mil é exemplo, tá? Que geralmente é milhões e tudo mais. E aí, dentro desse percentual, vamos supor que sobrou 100 mil. Pegando aqui números redondos para facilitar a pessoa de humanas. Sobrou 100 mil. Eles escolhem 20 pessoas pagando 5 mil para cada um. Pagando 5 mil para cada. E aí, para ser justo para o mercado, essas agências que cuidam desses 100 mil, elas botam um roteiro do que tem que ser feito. Mas aí é engraçado, porque a maioria das agências mandam um e-mail assim: oi, tem uma oportunidade super legal que a gente queria contar com você para trabalhar. É pra fazer, sei lá, um Reels, 3 Stories, um vídeo no YouTube. É tudo assim, dentro de caixinha. Qual é o seu valor? Isso. Aí você dá o seu valor, baseado na sua tabela. E aí esse é outro assunto, se vocês quiserem saber mais sobre isso também, deixa aqui na descrição. Baseado no seu valor. Aí a pessoa fala assim: ai, poxa vida, vamos supor que eu tenha falado assim, olha, pra fazer tudo isso que você pediu é 20 mil reais. Exemplo. Aí a pessoa fala assim: ai, poxa vida, eu só tenho 5. Não. Eu só tenho 3. Por quê? Porque se você aceitar os 3, a agência fica com os 2 dos 5. Tem isso também. Ganha um a mais, então, entendeu? Assim, é todo um mercado, gente, normal de negociações e tudo mais. Então, a gente manda projetos, a gente recebe demanda de projetos, tem muita negociação por trás disso. Quando vocês veem a publicidade saindo, às vezes é tipo 3 meses depois que a negociação efetivamente começou. Então, é muito complicado esse universo, mas é como todo o universo administrativo de qualquer empresa. Assim, se você tem um produto, você tem que vender esse produto. Se você tem um serviço, você vai vender esse serviço. Isso. Tudo tem um preço. Isso. É isso. Outra pergunta, Japite, que é: se uma pessoa faz publicidade para uma marca, ela pode falar mal da marca ou é meio que proibido? Tem uma história muito curiosa sobre isso. A gente recebeu uma vez, há muitos anos atrás, quando tava começando, um convite para fazer uma publicidade da Fricô. Isso. E a gente não conhecia o produto. A gente não conhecia. A gente não sabia pro que era. A gente sabia que era um perfume de cocô. Eles meio que estavam chegando no Brasil. Assim. E aí eu olhei e falei: não vou fazer. Não me sinto confortável de fazer publicidade falando de cocô. Não vou. E aí... eu fiz um jingle. A Wanda fez jingle. Nossa, ia ser muito legal. Foi numa época assim que a Fricô tava investindo muito em fazer publicidade de situações de família. Então era tipo casais, pais com filhos, coisas assim. E aí eu falei, cara, e a gente casal, né, na internet, aí eu falei: não vou fazer um vídeo de publicidade. Mas a gente já falou tanto dessa história que a gente tá fazendo publicidade gratuita há anos. Da Fricô há anos, né? Mas eu falei que eu não ia fazer de jeito Inclusive, nenhum. temos em casa, pode voltar o contato. Exato. Não, mas eu não faria também. Ainda não? Você tá falando disso? Faria. E aí eu falei, cara, não, eu queria era muito super fazer. Mais travada na época, o Panda queria muito aceitar, eu falei, cara, não me sinto à vontade. Não vou fazer publicidade pra Fricô. E aí é o ponto de virada dessa pergunta que você fez. Você pode falar mal de um produto que você tá fazendo publicidade? Não, porque isso não faz sentido. A pessoa está fazendo publicidade do produto ou do serviço dela. O mínimo é que ela acredite naquilo. Você tem que gostar daquilo minimamente para poder divulgar, não? Você não come, por exemplo, um jiló e aí você não gosta do jiló. Aí o passarinho resolveu sentar na janela. Na janela. E aí você chega na casa dos seus amigos e fala assim: gente, provei jiló, odiei, comam. Tu não vai fazer isso. Não é uma coisa que você faz naturalmente. Então, por princípio ético e moral, você não aceita fazer publicidade do que você não gosta. Até porque, né? O intuito de fazer uma publicidade é você falar que confia naquele produto a ponto de da pessoa que está assistindo querer consumir. Exatamente. Se a pessoa acreditou em você, consumiu o produto e viu que você estava mentindo, você tá matando o seu negócio. O seu negócio. Porque aquela pessoa não vai mais acreditar em você e vai divulgar que você não é confiável. Isso é uma coisa que os novos criadores de conteúdo e os influenciadores que brotaram da noite pro dia da pandemia, durante a pandemia, precisam saber. Porque as pessoas hoje têm o sonho de ser famoso na internet e de viver de publicidade. A publicidade é uma consequência da sua voz, do seu engajamento, da sua comunidade.
É você ter uma comunidade que acredita tanto na sua voz e na sua recomendação que aquela marca quer se utilizar disso para que o produto dela seja parte da sua voz também. Exatamente. É uma consequência, não é o objetivo principal. Então, é um ponto de vista que tem que ser visto de um outro jeito na internet, eu acho, mas que a gente ainda está engatinhando muito nessa sinceridade da publicidade. Por exemplo, Xuxa usando Monange nos anos 90. Xuxa nunca usou Monange. Ela fala que nunca usou Monange, mas ela emprestava a imagem dela para vender Monange e todo mundo acreditava que a Xuxa usava Monange. Mas ela não usava. E ela já falou isso recentemente. Falou, gente, eu nunca usei Monange, pelo amor de Deus. Eu recebia pra falar disso. Mas hoje em dia, a nossa imagem, pessoas comuns que acabam tendo essas comunidades na internet, elas são cobradas diariamente. Mas é justificável, assim, a dúvida sobre isso, porque as pessoas criam um imaginário, né, sobre aquilo. E aí, se existe esse caso da Xuxa, por exemplo, que ela não usou, mas ela passou anos e tinha um contrato que ela não podia divulgar se ela usava ou não, ela não podia falar mal por contrato, as pessoas meio que trazem esse histórico para os nossos dias atuais. A diferença é que, diferente do personagem que é trabalhado num comercial, a gente é vida real aqui. Então, não tem muita coisa montada. Por exemplo, gente, vamos supor, todo mundo sabe que a gente não tem tempo de jogar nada aqui em casa. A gente não joga, a gente não tem nem videogame. A gente tem o óculos. A gente tem o óculos. E a gente não liga nem Aí meses. vamos supor que a PlayStation entra em contato com a gente e fala assim, a gente tá buscando um casal XYZ pra fazer imagens de divulgação do PlayStation 50. Aí a gente fala, legal, eu queria saber quanto é uma diária de fotos e vídeos de vocês pra gente fazer a nossa campanha publicitária. Que vai durar 1 ano. 1 ano, de usar a imagem de vocês, com fotos, com isso, com aquilo. É eles querendo comprar a nossa imagem pra gente participar. Monange com a Xuxa. É Monange com a Xuxa. Isso. Pra gente participar de uma ação. Ou, por exemplo, você acha que, sei lá, o Paulo Gustavo, galera que é do Rio, ele fazia compras no Rede Economia. Tipo, tinha um monte de outdoor dele no Rio de Janeiro, como Dona Hermínia, vendendo uma imagem de que era o público-alvo do supermercado Rede Economia. Exatamente. Ele não usava a Rede Economia, gente, pelo amor de Deus. Mas isso é publicidade, isso acontece. É você emprestar a sua imagem para uma foto publicitária. Isso é uma coisa. Outra coisa é a gente receber para gravar um vídeo dizendo: todos os dias quando eu acordo, eu ligo a minha televisão e acesso o Prime Video para assistir Anéis de Poder. Isso é real, isso faz parte da minha vida. Não é? Toda sexta-feira eu acordava, ia lá no Prime Video, dava play e assistia Anéis de Poder. Ficava maluco, desesperado, ligava a live, falava... Antes do Prime Video querer fazer a publicidade pra mim, eu já tava falando sobre isso com vocês. Entendeu? É só um contexto, eles não me pagaram para falar pra Anéis de Poder. Porque a gente começa o vídeo falando que a gente não recebia pro Anéis de Poder. Aí tu dá um exemplo... É, só um exemplo. Não aconteceu infelizmente. Mas são coisas diferentes, entendeu? Sim. E as duas coisas são válidas. Super válidas. É igual esses outdoors de escola. Que tem um monte de aluno com uniforme. Tanto com isso. Não, que tem um monte de aluno com foto de uniforme, feliz, estudando para fazer primeiro lugar de não sei o que lá. Exato. Gente, aquelas crianças ali, elas podem odiar a escola delas, tá? Só que aí os pais receberam um convite para aquela criança participar da publicidade e ou ganhar dinheiro ou ter, sei lá, um desconto de 1 ano na mensalidade. Qual pai que não ia aceitar? Pelo amor de Deus, sim. Vai lá, sorri pra foto que a gente não tá pagando escola aqui. É isso, gente. São áreas diferentes da publicidade. Isso. Tem uma pergunta aqui da Aline Pacheco que a gente meio que já respondeu, mas eu queria só complementar. Ela falou, como chegar em parceiros? Cara, é tempo. Ou você estoura e os parceiros vão chegar naturalmente até você, como aconteceu na pandemia com esse menino. Ele tentava com humor o tempo todo e nada engajava. Aí ele fez aquela carta aberta pro presidente, pro atual presidente do Brasil. E ele bombou no dia seguinte. O e-mail dele tava estouradíssimo pedindo publicidade de um monte de coisa. Exato. Ou isso acontece com você, ou tem que ser na raça, gente. Entrando em contato, marcando reunião, apresentando seu trabalho. O que eu aconselho faz esses cursos de férias de como fazer projetos. Isso.
entende, tipo, toda universidade que tem um EAD tem esses cursinhos administrativos de construção de projeto, aprende como fazer um projeto, aprende como montar, trabalha uma apresentação, entre em contato com o marketing das empresas ou com as agências, como, por exemplo, um PR da vida. Ah, sim. Cara, vai no Google. Sabe o que eu fazia quando eu comecei? Eu ia no Google, aí eu botava assim, assessorias de imprensa do Brasil. Agora, os assessores de imprensa não ensina. Eu fazia isso. Aí vou pegar aqui um exemplo da primeira que eu entrei em contato, tá? Que foi a Impress. Caraca, tu gravou a primeira. Vou dar o nome. Foi a Impress. É uma das maiores daqui do Rio, né? Sim. Então eu conhecia já de evento, de ser convidada pra uma coisinha ou outra e tudo. E aí, isso foi, sei lá, 2012, tá, gente? Tô falando de outro momento, que não tinha nem rede social funcionando do jeito que é hoje. Não, era diferente. E aí eu ia lá no site da Impress. Toda assessoria tem isso. Vai no site da assessoria e aí você tem uma aba clientes ou um menu clientes. Ali no menu clientes você tem as marcas que essa assessoria atende. Sim. Ou essa assessoria deixa ali os e-mails das pessoas que atendem cada marca. Antigamente era assim, hoje em dia não sei se é. Ou ela tem um e-mail geral da assessoria. E aí você lindamente vai fazer um e-mail maravilhoso falando: olá, eu sou o fulano de tal, do canal X, do Instagram não sei o que, do TikTok não sei o que lá, não sei aonde você tá. E gostaria de conversar com o representante de PR da marca tal. Exato. Ou gostaria de entrar no mailing, isso, que é o disparo de e-mails e releases e informações da assessoria, da agência de vocês. Eles vão te incluir no mailing. Ah, não me responderam. Já vou te dar o conselho que eu ouvi nessas bandas de 2012 também da Bia Granja, num dos YouPixes da vida que a gente foi. Bia Granja falou o seguinte: recebo muito e-mail todo dia. Não respondo todos. Se a pessoa realmente quiser falar comigo, ela vai me mandar outro e-mail. Um segundo e-mail. Porque aparece na caixa de e-mail, né? 2 e-mails. Exato. Aí ela clica. Você mandou um e-mail para uma empresa, para uma agência, para qualquer coisa. Não te responderam? Insista. Isso. Não vai chorar. Não entra em Você não vai incomodar. Não. O e-mail da pessoa já tá cheio. É e-mail de trabalho, gente. Isso. As pessoas vão te responder em algum momento. Exato. Insista. E corra atrás. Pelo amor de Deus. Não fique esperando cair no seu... mas é porque a Netflix não me nota. Você já falou pra Netflix que você existe? Não. Porque, na boa, ninguém é alecrim dourado. Entendeu? O seu pai e sua mãe podem amar seu conteúdo. Seus amigos podem achar você super criativo e interessante. Isso não significa que a Netflix sabe que você existe. Mas aí, saiba que, a partir do momento que você... existe um trabalho pessoal seu para entrar em contato, é um caminho sem volta. Porque a burocracia vai entrar na sua vida. E aí, o seu tempo criativo é tomado de uma forma, assim, visceral. Sim. Porque você vai estar preocupado, vai começar a chegar muito e-mail durante o seu momento criativo. Contato. E aí você vai começar a falhar nas respostas. Sim. A sua caixa de e-mail vai começar a acumular e-mails. Sim. Porque muitas assessorias te incluem no mailing e aí é 40 e-mails por dia. Gente, a mesma assessoria que atende, sei lá, vamos mudar de streaming aqui só pra não ficar repetitivo. A mesma assessoria que atende, sei lá, o Globoplay ou que atende a Apple TV Plus, às vezes ela atende uma empresa de cervejaria do interior do Goiás, que você tá cagando pra aquilo ali, mas você vai receber conteúdo da cervejaria do Goiás, entendeu? E é isso. E aí você tem que dizer, tipo, olha, não me interessa por esse tipo de conteúdo. Você tem que ser transparente o tempo todo. Isso. Inclusive no final desses e-mails de e-mail tem lá. Se você quiser sair dessa lista de produção, aí você sabe. clica aqui. Mas é isso, gente. É na raça e na coragem mesmo. É indo em evento. Vai indo. A assessoria te convidou pro negócio, vai lá pessoalmente. Fala, conversa com a pessoa, olha nos olhos. Exato. Isso, quando é maravilhoso, eu sou horrorosa porque eu não gosto de conversar com ninguém. Eu não vou até ninguém. Eu sou super tímida pessoalmente, assim. Mas o Panda Mendes é super prazer Panda Mendes. Eu fico do lado e eu sou a Cris. É isso. Eu sou tão falante na internet, né? Pessoalmente, eu sou um poço do silêncio. É isso. Entre meadas e meados, perguntou se as marcas pagam corretamente ou vocês já tomaram calote. Olha só, tomamos calote. Já tomamos calote. Alguns. Mas como é que funciona o pagamento disso? O calote significa que você basicamente, a empresa entra em contato, ou você entra em contato com a empresa, vocês fecham um acordo. Sim. E aí vocês fecham o que você tem que fazer. Sim. Fechou. Como começa a contar o tempo para aquilo você receber sobre aquilo?
Primeiro, você não recebe na hora. Não. Você assina um contrato e aí você manda para a pessoa aquele documento lá, eu esqueci o nome, vai fugir da minha cabeça, que o contador gera. Nota fiscal? A nota fiscal. A partir do momento que gerou a nota fiscal, ou seja... Depende da empresa. Isso. Tem empresa que já fala assim, ó, eu preciso do seu valor para fazer essa ação. Lembrando que o pagamento é em 30 dias depois da publicação. Ou é em 45 dias. Mas a maioria é em 60 dias. Isso. Aí depois da publicação. Vamos levar em consideração que é a partir do momento que gerou a nota fiscal, 60 dias depois. Que algumas mas empresas... não é, né? Não é. Aí você leva 2 meses para receber aquele pagamento. Então, isso que você já estava, sei lá, 2 meses negociando. Isso. Tem tempo, gente, que demora. E é por isso que os criadores de conteúdo que vão fazer sucesso querem fazer muitas. Porque em algum momento esse dinheiro tem que chegar pra você pagar as contas, exato, entendeu? Exato. E aí você faz, sei lá, fizemos uma publicidade, vou dar um exemplo aqui pra vocês, tá? Agora em novembro a gente fez publicidade do Telecine. Isso. Cara, a gente vai receber em fevereiro. Aí agora em dezembro a gente fez outra publicidade do Telecine, que a gente vai receber em março. Isso. Mas a gente trabalhou. Isso. Gastamos o nosso tempo, criamos, gravamos, editamos, levamos. E aí tem a gente manda para aprovação o conteúdo, aí o conteúdo tem que mudar esse daqui, corta esse daqui, aí volta, a gente faz de novo. A gente tá literalmente trabalhando, mas a gente vai receber 60 dias depois só. Isso ninguém sabe. E aí tem agência, e isso já aconteceu muito, assim, da gente fazer ação com empresa grande, tá? Fazer ação, não com o Telecine sempre pagou lindamente bem. A gente fazer ação com outras empresas e tal, e aí é uma agência que tá atendendo essa empresa e fazendo a ação. A empresa não tem nada a ver com isso. No meio do caminho, a agência encerra o contrato dela com a empresa. E aí não te paga, jovem. E aí você tem que ficar catando o quê? E você não quer ser mal educado porque você quer trabalhar mais com aquela agência. Empresa. E aí você fica assim, Zezinho, não recebi ainda, já deu prazo aqui. Vou avisar o financeiro. Não, o Zezinho saiu de férias. Isso. Nossa, acontece muito. Precisamos recuperar o histórico dos e-mails. É impressionante como os funcionários saem de férias no momento da gente receber o nosso rico dinheiro. E é impressionante como o histórico, que tem 50 pessoas copiadas no e-mail o tempo todo, ninguém viu. Ninguém sabe. Ninguém sabe o que aconteceu. Precisa investigar, chama o Sherlock Holmes. Aí demora 15 dias a mais. Isso. Já levamos calote do YouTube. Já. De pagamento de AdSense. Meses sem receber. Gente, calote é o que não falta na nossa história, tá? Mas não vou ficar contando o nome de todo mundo, não. Deixa eu ver aqui, ó. Demo Guia perguntou o seguinte: como, quando criadores de conteúdo são convidados para assistir coisas antes de todos? São as pré-estreias e as cabines de imprensa. Os screeners também, né? Que a gente recebe sim. online. Isso é uma coisa que todo mundo romantiza hoje em dia. O tal do Isso sempre aconteceu. Privilégio de ver antes. Não existe privilégio. Não. Galera, anos 90, olha aqui no meu rosto. Lembra quando seu tio, sua tia, sua avó comprava o jornal o Globo? E aí pegava o segundo caderno? Que tinha lá o bonequinho aplaudiu. Críticas de cinema com o bonequinho dormindo, com o bonequinho assim, prestando atenção, entediadíssimo, com o bonequinho, tipo, aplaudindo assim, de pé. Com o bonequinho assim. Isso eram os críticos de cinema assistindo que ainda existem, que eles assistiam antecipado e eles davam as suas críticas e as suas notas dos filmes e dos conteúdos no negócio. Novela, a mesma coisa. Isso, as revistas que falam o que vai acontecer no próximo episódio. Sempre teve. Eles já tinham visto, gente. Por isso que eles sabiam o que ia sair no próximo episódio. Isso sempre existiu. Isso não é um privilégio do seu influenciador favorito que tem 20 milhões de seguidores. Não. É um modelo de negócio de mercado realmente para gerar o engajamento. Exato. Esse criador de conteúdo de entretenimento que vai no Twitter e monta aquele texto de essa semana eu tive o privilégio de... Ele está estragando a verdade do trabalho. Não é privilégio, é recurso. Quando você vai vender, eu sempre dou esse exemplo, quando você vai vender coxinha na barraquinha na frente da sua casa, porque você precisa de dinheiro, a farinha que você usa para fazer coxinha é privilégio? O sal que você tempera o fucking frango da coxinha é um privilégio? Do tipo, eu estou tendo um privilégio de usar esse sal para temperar o frango. É recurso. Quando você vai montar uma casa, o cimento que constrói a sua casa é um privilégio? Então, a pergunta é,
como os criadores de conteúdos são convidados. Não são convidados. A empresa, por exemplo, a Netflix da vida, ela manda um e-mail falando, ó, no próximo mês teremos screener de tais séries. Não, é pior do que isso. Eles mandam um e-mail assim, ó. Vou dar um exemplo pra vocês, agora em dezembro, né? Lá em novembro, eles mandaram um e-mail pra todo mundo assim, ó, em dezembro a gente vai ter Emily in Paris, Alice in Borderland 2, The Witcher Blood Origin, a lista de todas as estreias. Todo mundo publica quando sai essa lista. Você, criador de conteúdo, vai responder esse e-mail falando assim, olha, eu vou cobrir esse conteúdo prioritariamente e eu gostaria de receber esse conteúdo antecipado caso haja possibilidade. Isso. Ou gostaria de fazer entrevistas com o elenco, com a produção, com o que for vem da gente, esse conteúdo. Mas você recebe espontaneamente? Sim. Porque a partir do momento que você cria esse canal de comunicação e entrega os conteúdos e demonstra interesse em criar conteúdos extras, que não sejam apenas críticas e reviews e outros conteúdos também, acaba virando uma ponte também de retorno. Gente, às vezes a gente recebe convite para entrevistar a gente, para receber o screener, que é esse conteúdo antecipado, alguma coisa assim, ou ir numa cabine de imprensa, que é você assistir o filme antes dele estrear no cinema, de conteúdo que a gente não tem o menor interesse. E aí a gente pode negar. É isso que acontece. Mas é aquele negócio, se você está começando a criar uma relação com uma empresa X, vá. Porque aquele negócio, por exemplo, Netflix Brasil, a gente tem que lembrar que, óbvio que as séries internacionais têm uma maior atenção e quando você é criador de conteúdo, você vai ter um retorno maior de engajamento de público quando você fala sobre aquilo. Hoje isso tá mudando, né, aqui no Brasil, graças a Deus. Mas a Netflix Brasil, ela é responsável por falar mais e trabalhar mais o conteúdo nacional. Sim. Então, as empresas ficam muito gratas se tem parceiros que ajudam elas no trabalho delas. E outra coisa também, tá? Número conta muito. É igualzinho tiragem de jornal. Tipo, você tem, sei lá, o jornal Folha de São Paulo, o Globo, o Extra, sei lá, que são grandes jornais. Eles têm uma tiragem e um número de impressões e de assinantes milionário, porque é do Brasil inteiro, por exemplo. Sim. E aí você tem jornais menores que têm uma tiragem e um número de assinantes menor. Esses grandes jornais, eles vão ter mais oportunidades. Aí, por exemplo, criamos conteúdo de Dark. Nossa, todo mundo adora nosso conteúdo de Dark. Temos 100 mil inscritos no nosso canal, como na época de Dark. Beleza. Surge uma oportunidade de entrevistar o elenco de Dark. A Netflix vai lá e convida uma pessoa criadora de conteúdo ou duas pessoas criadoras de conteúdo que tem quase 1 milhão de inscritos no YouTube. E a gente tem que levar em consideração que o agente do ator que tá lá do outro lado, ele vai avaliar e ele vai falar, eu só aceito 2 do Brasil. Exato. E aí, essas pessoas que têm maior alcance são convidadas. Isso. Aí a gente sempre recebe mensagem, achei muita sacanagem da Netflix não convidar vocês. Gente, isso não é sacanagem, isso é mercado de trabalho. Isso é negócios. Ponto. Isso. A gente não fica chateado com a empresa não está desprivilegiando a gente. Ela está olhando para números. E números que eles precisam converter em assinantes, em plays. Não esqueça que todas as séries e os filmes dos streamings são os produtos deles, que eles investem. Então eles precisam de um retorno sobre isso. Exatamente. Então tudo é negócio, gente. Tudo é negócio. A pergunta do Geek Cansado. Qual é a realidade quando se fala de mínimo de números? Por mais que digam por aí que não é importante. Então, a gente acabou de dizer que é importante. É importante sim. Mas é aquela parada. Existe a importância para as empresas. Tipo, as empresas vão investir em criadores de conteúdo pequenos. As empresas vão investir em criadores de conteúdo grande. Depende do momento dela. Ela que escolhe em quem ela quer investir. Mas o que não pode ser determinante, eu acho, com relação a número, é como você se dedica ao seu conteúdo. Entendeu? Pro mercado é importante sim, em vários momentos. Eles precisam ranquear a criação. Mas é aquele negócio também, né? A forma que você administra a sua comunidade é única. Independente dos números que você possui. Às vezes fica mais fácil ou não você trabalhar a sua comunidade, você engajar melhor, porque às vezes um cara que tem 100 mil seguidores, ele não tem
um zelo e um cuidado para fazer a manutenção das pessoas que seguem, e aí você conversa com elas como um cara que tem 1000 seguidores. Sim. Que ele consegue, de fato, responder às pessoas, conversar com as pessoas, gerar um engajamento, gerar uma comunidade que se entende, que testa, que está em prol de uma criação de conteúdo colaborativa. Sim. E aí, às vezes, o engajamento que essa pessoa atinge é muito maior. Por quê? Porque você está falando sobre um negócio, aquela pessoa ouviu você, comentou, indicou para outras pessoas e aquilo vai se espalhando de uma forma incontrolável. Não, e é muito engraçado, assim, por exemplo, a gente tem, sei lá, no Instagram, a gente tem 237 mil seguidores. Sim. Cara, já aconteceu em várias situações da gente estar numa viagem, por exemplo, ou num evento, qualquer coisa, e aí a gente conhece alguém que a gente sabe que tem milhões de seguidores. Essa pessoa, às vezes, dependendo da pessoa, se ela permite que o número dela seja maior do que ela não é aquela simpatia de rede social que vocês veem. Ela está cagando pra você, ela vai ser a mais blasé possível. Até que, por exemplo, ela veja alguma relevância em você. Uhum. Ela pode ver uma relevância porque você tem alguém famoso que comentou alguma coisa sua. Ela pode ver relevância em você dependendo da marca que você já trabalhou. Por exemplo, você tá numa conversa e você fala assim, porque quando eu trabalhei com a Netflix, a pessoa, você já trabalhou com a Netflix? Ela viu interesse em você. E aí ela vai se aproximar de você. Uhum. Então, os bastidores, eles são tão podres quanto a vida real. Sim. Não se iludam com essas amizades de internet, porque a maioria não é amizade de verdade. Exato. A maioria é por interesse. Por isso que a gente dá graças a Deus de estar aqui bonitinho no nosso sítio, isoladinho, longe de todo mundo, e de ir quando precisa para os lugares. Porque a gente detesta essas relações plásticas por interesse. A gente zero se relaciona com as pessoas por isso. E aí, uma consequência dessa questão de números, e que é muito complicada também, você às vezes manda o seu projeto para alguém. Aí a pessoa fala assim, mas eu tô vendo aqui que os seus números são de uma média, sei lá, de 3 mil visualizações por vídeo, 5 mil visualizações por vídeo. Que é um percentual meio baixo e tal. E aí do outro lado ela tem um projeto muito igual de alguém que tem 300 mil visualizações num vídeo. E aí ela vai na pessoa que tem 300 mil visualizações num vídeo. Mas o que é essa comunidade? Como essa comunidade funciona? Qual é o real engajamento? Porque eu posso ter 5 mil visualizações em um conteúdo... Mas que é o público-alvo ideal. Que eu estou convertendo de fato 5 mil pessoas para aquele produto. Por exemplo, quando o Disney Plus estreou aqui no Brasil, nós vendemos assinatura com afiliados e vocês participaram disso. Uhum. E a gente vendeu muito afiliado do Disney Plus. E a nossa comunidade tem um tamanho mediano para o mercado. Não somos pessoas com seguidores milionários aqui, né? De ter 5 milhões, 10 milhões de seguidores. Mas a gente converte. Isso. A gente sabe onde a gente converte. A gente vendeu mais do que marcas grandiosas. Então tudo depende... Que a própria Disney contou pra gente. De como você é, quem é a sua comunidade, o quão bem você conhece a sua comunidade e como você sabe monetizar essa sua comunidade. É isso. E aí você, dentro do mercado, se posiciona do jeito que você consegue se posicionar. Mas números são podres, sim, e destroem as pessoas, sim. E é bizarro o mercado que a gente vive, porque as pessoas realmente se permitem acreditar que ter milhões de seguidores na internet faz delas pessoas melhores. Aquela parada, dê atenção ao número, mas não dê tanta atenção assim. Exato. Não seja guiado, né? Guie não acredite o seu conteúdo. Que você é tipo o rei, que você tem o rei na barriga só porque você tem milhões de seguidores, porque não tem. E cada unidade daqueles milhões de seguidores ou milhares de seguidores são pessoas, né? Que tem gostos individuais, que tem vontades individuais e por algum momento ela meio que simpatizou com você ali. É muito mais importante você descobrir o porquê que as pessoas se simpatizam com o seu jeito de ser, para você trabalhar de uma forma com mais consciência e menos controle, do que você se encher por um número e aquele número te guiar e você fica meio vazio, sem propósito, sabe? Com o passar do tempo é assim. E aí você começa a trabalhar por mais números. É viciante, assim. A pessoa fica viciada em ter mais números. Um exemplo. No Instagram, por exemplo, durante a pandemia, nós perdemos 10 mil seguidores. Isso.
Eu sei por que a gente perdeu 10 mil seguidores. Foi por questões ideológicas. Nós temos um posicionamento inclusivo. E nós vivemos um período aqui no Brasil excludente. Isso. Em que pessoas passaram a odiar outras pessoas. Por incluir todas as pessoas, nós sofremos um absurdo ataque de pessoas que falavam: como assim você aceita uma sereia negra? Vou deixar de seguir você. Como assim você está promovendo uma parada LGBTQIA+? Vou parar de seguir você. Então, assim, a gente sabe os motivos pelos quais as pessoas nos abandonaram e damos graças a Deus que essas pessoas nos abandonaram. E se você se incomoda com isso, cara, pelo amor de Deus, siga a sua vida. Se saia, sabe? Se saia, fique à porque vontade. Nós somos uma comunidade inclusiva. Eu prefiro perder seguidor do que manter do meu lado uma pessoa que é tóxica pra mim. Exatamente. Então, a gente sabe aonde a gente pisa e a gente sabe tudo que a gente perde pisando ali. Mas a gente vai ser fiel a gente. Exato. Sempre. Ao que nós somos. Tem esse comentário aqui que eu achei muito curioso, da Cibele Ramos. Ela falou: oi, primeiro eu queria dizer que amo o trabalho de vocês. Nossa, Cibele. Justamente por essa transparência. Pra mim parece que estamos entre amigos. Faço parte desse mundo há pouco tempo, mas amo demais o que vocês fazem e me sinto entre amigos sempre. Parabéns por tudo isso. Perguntinha: vocês fazem publicidade? Não me lembro de ter visto nada assim no canal ou no Insta de vocês. A gente faz publicidade muito mais no Instagram. É o nosso principal foco de publicidade. De vez em quando a gente faz no YouTube, mas é muito raro. Isso. Por quê? O nosso valor de publicidade no YouTube, ele é diferenciado por conta de vocês. A maioria das pessoas que apoiam o nosso trabalho, a Taberna, se você não apoia o nosso trabalho, o link vai estar aqui na descrição. Eles apoiam, e a porta de entrada de apoio é o YouTube. São as lives, as maratochinhas, os conteúdos e tudo mais. E um comprometimento que a gente tem com vocês é que os nossos conteúdos são patrocinados por vocês. Isso. Então, esse vídeo e todo o conteúdo que sai aqui no YouTube é um patrocínio da Taberna. Isso. São os apoiadores do nosso trabalho. A galera, para patrocinar um conteúdo nosso no YouTube, precisa superar o valor da Taberna, para que a gente realmente dedique um conteúdo inteiro para essas empresas. Então, o valor é diferenciado. E aí, a maioria das empresas optam, obviamente, pelo Instagram, pelo combo lá, Reels, ou uma postagem na timeline, ou um carrossel com stories e tudo mais. Porque a nossa prioridade aqui no YouTube são os conteúdos feitos e patrocinados por vocês. Por isso que aqui tem muito pouca publicidade. Mas no Instagram temos mais publicidades rolando. Não são muitas também. A gente tem ali uma quantidade bem equilibrada. E na pandemia diminuiu bastante também. Por quê? A gente perdeu bastante seguidor lá e números movimentam o nosso mercado. Não tem como, né? Então, como a gente perdeu muito seguidor, a gente perdeu muita relevância para as agências também. Isso. Mas agora isso está melhorando de novo. Estamos voltando a crescer no Instagram. E aí tem uma outra pergunta que corrobora com essa. Que cadê? Sabrina BS falou: amo o canal de vocês. Foi difícil decidir trabalhar somente com o Coxinha Nerd? E aí depois aqui embaixo ela perguntou também sobre mudar o nome do Coxinha Nerd pro Cris e Panda e como foi isso. Isso ajudou muito também a gente voltar a crescer, né? Essa mudança pra Cris e Panda. Porque é aquele negócio, né? Quando você taxa um nome, você meio que coloca um estigma sobre o limite da sua criação de conteúdo. E a gente nunca pensou em se limitar, né? Tanto que no início do site a gente fazia post de receita também. Porque a gente queria. Sim. Então a gente já fez vídeo de receita aqui no canal, que a Cris tirou do ar. A gente já fez vídeo sobre o cachorrinho, que a Cris tirou do ar. Mas a gente sempre se sente livre para falar sobre os nossos pensamentos e as nossas vontades. Sim. Então, assim, ajuda, porque agora o canal tem o nosso nome e reflete exatamente a nossa vida. E aí fica mais fácil de comunicar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, sem limitações. Sim. A gente pode falar de super-herói, assim como a gente pode falar do nosso quintal, assim como a gente pode falar de uma viagem ou de um pensamento, um bate-papo aleatório que surge uma ideia no meio da tarde. A gente liga a câmera e fala. Então a gente se sente livre para falar. Pra ser a gente, né? E eu acho que esse sentimento levando em consideração tudo isso que a gente falou no vídeo inteiro, esse sentimento é o sentimento mais nobre da nossa profissão.
Porque é óbvio que é um negócio e o negócio tem que se manter, mas a gente faz tanto pelo nosso nível de raciocínio, sabe? As nossas sensações sobre um produto, as nossas sensações sobre um filme, sobre arte. Cara, isso é muito doido, porque a gente perde muito com isso também. Né? A gente perde hype. Porque a gente não tá afim. Não tá afim. E a gente é muito respeitoso. A gente recebe mensagens de vocês, às vezes, falando assim, gente, tá todo mundo falando disso, por que vocês não estão falando? E na maioria das vezes a gente responde pra essa pessoa. A gente recebe É porque a taberna, ela tem um grupo no WhatsApp. Então, quando alguém manda um inbox sobre isso, a gente manda a nossa opinião diretamente pra pessoa. A gente fala, gostamos, não gostamos. Áudio, às vezes, a gente manda áudio, bate-papo, ri, faz piada. E aí a gente fala assim, cara... A gente até tá vendo todo mundo assistindo isso, mas a gente tá com maior preguiça de ver isso agora. Mas é um hype que tá dando milhões de visualizações pra todo mundo. Mas a gente real tá com preguiça de ver isso agora. A gente não quer ver isso agora. E quando a gente gosta e não quer fazer o conteúdo, mas gosta e manda mensagem pra pessoa, a gente tá criando conteúdo pra aquela pessoa, que é uma pessoa que financia a nossa criação de conteúdo. Exatamente. Se ela exigiu, ela teve lá o dela e acabou. O Caio Brasil perguntou como que funcionam os recebidos. Se a gente sabe o que vai receber antes de receber. Cara, não. A maioria, assim, o máximo de contato que acontece é a empresa fala assim, Cris, confirma pra mim o seu endereço pra eu te mandar o negócio. Aí a gente manda. Aí a gente sabe, sei lá, que a Netflix vai mandar alguma coisa. Isso. Ou que a Hasbro vai mandar alguma coisa. Isso. Ou que, sei lá, o Prime Video vai mandar alguma coisa. Porque eles mandam confirmando o endereço, porque as pessoas se mudam, né, o tempo todo. Só isso. Mas eles não falam, Cris, me manda o seu endereço pra eu te mandar uma caixa com uma rede de Natal, que foi o que a Netflix fez. Não, eles só falam, preciso do seu endereço. E às vezes, a assessoria já tem lá os cadastros. Fala assim, só confirma, seu endereço continua o mesmo? Sim. E aí é uma assessoria, você nem sabe de qual empresa tá vindo aquilo ali. E as coisas só chegam. Isso sem contar que a nossa caixa postal tá aqui nos vídeos, também no YouTube. Então, às vezes, vocês mandam coisas pra caixa postal. E é isso, a gente só recebe, sem saber de onde vem. A gente recebe foto, livro com dedicatória, tipo, mensagens lindas sobre... Principalmente agora na pandemia, a gente recebeu umas mensagens muito bonitas, uns presentes bonitos, sabe? De coleguismo, de companhia. E a gente se sente tão bem, tão agraciado. Vocês ganham vida, de verdade, assim, pra fora da internet, né? É muito bom. Ainda mais se a pessoa bota o arroba na carta e a gente vê que já conversou com ela por inbox. Sim! E todo mundo que entra por inbox e fala comigo, eu visito o perfil pra ver. O Pando stalkeia pessoas. Eu não. A Cris não. A Cris só responde. Eu não olho nem dos amigos, gente. Eu sou uma péssima Instagrammer. Eu olho. Eu só consumo... Eu dou forma à pessoa que tá ali. Não, eu crio muito conteúdo. Eu sou compulsiva em criação de conteúdo. Inclusive nessa CXP, mas eu quase não consumo. Eu dei abraço em várias pessoas que eu conhecia assim. Eu falei, nossa, é você! Inclusive, eu faço o seguinte, agora que eu tenho Instagram pessoal, às vezes os amigos vão lá e curtem minhas fotos, minhas coisas, eu falo, nossa, é verdade. Aí eu vou no perfil da pessoa, aí eu vejo se ela postou alguma coisa recentemente e curto. Mas, tipo, não é que eu esteja acompanhando. Não acompanho. Eu fico companhia. Eu sou péssima de acompanhar. Tem uma pergunta aqui que ela conversa com o início do vídeo. Que a pessoa falou assim, Marcela Coimbra, quando as plataformas antecipam um conteúdo pra vocês, que são esses screeners que a gente falou e tudo, existe algum incentivo financeiro pela divulgação? Meu sonho! Nossa! Claro não, mas não. A gente tem que lembrar o seguinte. Lembra da farinha pra fazer a coxinha? Isso. Então, você ganha vendendo a coxinha, você não ganha ganhando a farinha. Exato. Você até ganha ganhando a farinha, porque você teve mais tempo pra trabalhar. Não, depende. Vamos lá. Se é uma campanha, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que a Netflix queira divulgar Emily in Paris. E aí ela fala assim, quero contratar algumas pessoas para fazer uma ação de publicidade para divulgar Emily in Paris. Isso. E aí ela está contratando as pessoas para fazer a publicidade. Aí fala assim, para ajudar você, toma o conteúdo vou te dar antecipado. o conteúdo para fazer. Mas no geral, e porque assim, isso daí é o raro do momento. Isso, é o diamante da temporada. Mas no geral, o diamante da temporada. Mas no geral, trabalhos editoriais não têm incentivo financeiro. Então, tipo, um jornal, uma revista, um Fantástico da vida na televisão, que recebe um artista para fazer uma entrevista, ou que vai fazer uma matéria sobre uma série nova, um filme novo que tá lançando, ele recebe o conteúdo.
Porque pro jornalista, isso sempre existiu no âmbito profissional jornalístico, isso. É recurso de trabalho. É você receber o material antecipado para você ter o seu trabalho antecipado para quando lançar, você colocar a sua crítica no dia do lançamento. E aí é aquela parada, né? A gente recebe uma série na Netflix, não recebeu incentivo financeiro por receber nessa série. Mas a gente tem a possibilidade de criar um conteúdo mais trabalhado, um conteúdo trabalhado com carinho. Exato, tipo a Maratoxinha, pra gente é maravilhoso. Porque a gente trabalha com calma. Gente, 1899, assessoria da Netflix. Eu sou chata com vocês, eu sei. Eu sou muito chata com a Netflix, gente. Muito chata. Eu acho que é uma das empresas que eu tenho a relação mais insuportável de todos os tempos. Vindo de você. Vindo de mim. Obrigada a todos da assessoria que aturam a minha existência. 1899, eu infernizei a vida de Guilherme. Guilherme, que trabalha na assessoria da Netflix, ele deve ter colocado a minha foto na casa dele pra ele jogar dardos na minha testa. Guilherme, eu super entendo. Porque, assim, 2 meses antes de 1899, eu falei assim, olá, Guilherme, tudo bom? Eu vou fazer Maratoxinha, porque eu falo da Maratoxinha como se eu não soubesse que é Maratoxinha. Entendeu? Eu mando no e-mail assim, vamos fazer a Maratoxinha de 1899. E aí eu falei, somos muito fãs de Dark, temos uma comunidade super engajada em Dark, e aí eu mando os links das playlists, dos vídeos, os aquela números. Parada de você fazer um projeto meu anjo, embasado. Olha essa galera fã de Dark, por favor, me manda 1899 antecipado. E aí Guilherme falou, ok, Cris, assim que a gente soubesse vai ter, mandaremos sim. 15 dias depois, silêncio sepulcral de Guilherme. Guilherme, só reforçando. Porque a gente não sabe quanto tempo antes eles vão receber. Isso. Então você tem que infernizar mesmo. Aí 15 dias depois Guilherme, só lembrando. Fãs de Dark, comunidade 1899, quero. Guilherme, Cris, eu já sei. E aí? 15 dias depois Guilherme, faltam 20 dias pra estreia de 1899. Não esquece da gente, Guilherme, claro. E aí, às vezes, tipo, da mesma forma que tem Guilherme, tem várias outras pessoas. É porque Guilherme realmente eu infernizei em 1899. Aí Guilherme falou assim, Cris, me fala de novo 7 dias antes. Aí ele botou uma data. Botou uma data, Guilherme, né? Ele falou, para de me encher o saco. Para de me falar de 15 dias. Já percebi o seu padrão. Exato. E aí eu fui 8 da manhã, dos 7 dias antes, olá, Guilherme. Como você solicitou? Estamos a 7 dias do lançamento de 1899. E que tal? Você dá uma liberada assim. Entendeu? Mas aí o que acontece? Eu já tinha visto que na semana anterior pessoas já tinham feito entrevistas, já tinham... Então, assim, pessoas já tinham assistido a série. Porque quando você vai fazer entrevista, você recebe pra você, né, ter o que conversar sobre aquilo ali. E aí eu falei, Guilherme, 7 dias. É porque então, a gente tem... Aí o Guilherme me respondeu, liberando na sua conta da Netflix. E aí a gente começou a trabalhar imediatamente. É isso, mas assim... Deveria ter incentivo psicológico para essa relação. Financeiro não tem. Não existe isso de incentivo financeiro. A não ser que seja publicidade. Se o conteúdo não está marcado como publicidade, é crime. Fazer publicidade sem marcar publicidade é crime. Mas falar que é publicidade quando não é crime? É ideológico, falsidade ideológica. Mas não... Não é mentira, gente, vai. Não sei se mentira. É porque eu não sei, entendeu? Não sei. Se tem, tipo, mentira, crime? Depende. Tem os mentirosos compulsivos aí na internet. Existem pessoas que se ferram. Que bota publi na testa. Nem é publi. Nem é. Foi na Louis Vuitton. Eu vejo vocês. Foi na Louis Vuitton. Mãe de blogueira. Comprou a bolsa, foi lá no Instagram e marcou publi da Louis Vuitton. E a Louis Vuitton, coitada, nem sabe que tu existe. Tu tá lá marcando publi da Louis Vuitton, entendeu? Então assim, não, pago R$55,90 da Netflix, isso. Tenho uns encostados tudo lá vendo Netflix, meus pais, minha irmã, todo mundo lá vendo Netflix também. Os meus R$55,90 pra garantir meu quê? Minha maratona. Isso. Jamie Império. A gente fala das coisas gratuitamente. Gratuitamente. Anéis de Poder, amei gratuitamente. Inclusive é uma parada, né? Tipo, esse negócio do valor que você dá pelo seu entretenimento. Exato. Porque às vezes a gente tá gastando muito dinheiro em alguma coisa e nem sente. De repente fala, pô, mas meu dinheiro tá sumindo aqui. Tá indo embora aqui, ó. Pra ir pra onde? Ralo dos streamings. Vamos conversar mais em 2023 sobre isso. Muito dinheiro pra streaming, muito dinheiro.
Bruno Fal falou: já aconteceu de vocês aceitarem um job e de repente não curtir muito ou discordar de alguma coisa? Como vocês comunicam? Assim, não me sinto à vontade para fazer isso. Podemos mudar? É basicamente isso. É porque a gente recebe o briefing do que a campanha exige. E aí a gente fala, não nos sentimos à vontade, mas toma essa ideia aqui. E se for assim? É possível? Porque é aquela parada, né? Você não quer perder um trabalho. Não é um trabalho. Sim. Que você vai receber daqui a 3 meses. Mas é um trabalho. É um trabalho. Tem garantia daqui a 3 meses o pagamento do boleto. Exato. Ó, Daniele Valente falou: muito se fala da relação do usuário final com o criador de conteúdo, mas como é a relação com os contratantes, no caso de publicidade? Existe muita exigência na hora de fechar uma parceria? Sim. Principalmente com relação a posturas. Muitas publicidades vêm com coisas do tipo assim: pedimos que não utilizem termos de baixo calão. Pedimos que não utilize cores de roupas. Por Muita exemplo, gente faz você vai fazer uma publicidade do Prime Video, vermelho não é indicado. Roxo muito menos. Não. Entendeu? Porque o vermelho tem o quê? Netflix, Globoplay, Telecine. O da Apple TV Plus tem todo o meu armário. Eu nunca fiz uma publicidade, mas o meu armário tá todo preto e branco. Apple, eu estou pronta para fazer uma publicidade pra vocês, inclusive. Agora, por exemplo, a gente fez publicidades do Prime Video esse ano. Na verdade, foi do Prime Livros, né? Que é o setor de livros do Prime Video. E usamos blusinha azul e branca. Que bonitinho! Gente, a gente é fofa, a gente usa as roupinhas. Sim. E aí tem essas exigências que geralmente são mais assim. Agora, por exemplo, palavras de baixo calão, tipo palavrões e tudo mais, apologias de qualquer tipo de coisa que eles não concordem. Esse ano foi muito reincidente a cláusula de política, para evitar posicionamentos e comentários políticos nas publicidades e tudo. Então, isso tem bastante sim. E se é pedido com antecedência, sim. Geralmente é pedido quando vem a lista daquilo que tem pra fazer. E aí tem geralmente uma listinha do que falar e do que não falar. Mas existe uma particularidade. Existem alguns profissionais que contratam que no momento em que você assina um contrato para fazer o trabalho, ele se sente muito seu dono. Muito. Tem alguns que são. Complicado. E o posicionamento beira o antiético. Não, beira o abusivo, né, na verdade. Eu acho que é mais abusivo do que antiético, assim. De falar do tipo, mas você pode falar desse jeito? Não, porque eu não falo desse jeito. Isso. Entendeu? E aí você quer que eu fale com a minha comunidade. E meu anjo, se tem alguém que me conhece, mais até do que meu pai e minha mãe, é a minha comunidade. Porque eu dou uns 50 tiros no meu pé em live. Porque durante live, fala, Cris, isso daqui, e detesto. Gente, se eu já falei que detesto, seria um pouco bizarro eu fazer uma publicidade daquilo na semana seguinte. Dizendo que eu amo aquilo ali. Então, assim, eu dou uns bons tiros no meu pé com esse negócio de publicidade. Que eu falo as coisas que eu penso e não tô nem aí. Exatamente. E o Panda fica, por quê? Aí eu falo, porque eu sou essa pessoa, Panda Mendes. Sou essa pessoa que só vomita. Na live, eu só me empolgo e vou, entendeu? Outra pergunta da Daniele. A relação é tóxica e pode ser tóxica de alguma forma? Como o Panda Mendes disse, sim, muitas vezes é. Cara, e é bizarro. Tipo, teve uma publicidade que a gente fez que eu criei uma ideia, compartilhei a ideia. Tô chateadíssimo. Aceitaram, eu filmei. Fiquei muito feliz com o trabalho que eu fiz. Sim. Foi pra aprovação e a pessoa não aprovou. E falou assim, por que você não faz essa trend do TikTok aqui, ó? Nossa, a gente fica bem chateado. E eu falo, cara, não vou fazer. Cancela tudo. Pode cancelar, não quero dinheiro. É isso. Sim, quando a gente faz isso. Esse nível de desrespeito, tipo, é muito absurdo pra mim. Mas aí alguém pode falar assim, nossa, mas que arrogância. Então, mas a pessoa aceitou antes. Porque a pessoa já tinha aceitado, entendeu? Se não tivesse tido diálogo, tudo bem. Isso. Se a gente tivesse deixado, sei lá, qualquer coisa aleatória, beleza. Mas teve diálogo. E aí você voltar atrás do combinado e, tipo, é retrabalho, né? É tempo de retrabalho também. Então é um pouquinho complicado isso mesmo, não é arrogância. Joana Sá falou... o Thiago Rosa perguntou: vocês já receberam algum convite para assistir lançamento de produto, série, filme fora do Brasil? Então, a gente não recebeu para assistir o lançamento, mas, por exemplo, a gente já foi 2 vezes para a Universal em Orlando, a convite da própria Universal, para 2 lançamentos, que era Hobbs & Shaw, Velozes e Furiosos, em 2019, e Jurassic World 3, agora em 2022. E pra gente isso é muito legal, a gente ama as viagens com a Universal, inclusive... É muito bom. Estamos aí.
Ela é divertida em vários quesitos, assim, né? Porque é um estúdio que a gente ama, levando pra um lugar que a gente admira e ama. E sempre nos surpreende, né? Sempre nos surpreende. Tem aquela parada, tipo, nossa, mas você já não for esse brinquedo. A gente não fica mal acostumado. Não, cara. Ou bem acostumado. A gente realmente... A gente se surpreende e chora. A gente sempre chora quando recebe convite, gente. A gente chora. Nós somos pessoas que choramos. Mas, por exemplo, a gente sempre tá espontaneamente se oferecendo. Eu me ofereço muito, assim. Eu mando, por exemplo, pra Disney. A Disney me ignora e eu mando mensagem pra Disney e falo assim, oi Disney, e aí tem a pessoinha Disney, né? Oi Disney, poxa, agora vai ter o lançamento, sei lá, do filme tal, Pantera Negra. Poxa, se tiver um tapete vermelho, se tiver um negócio assim, me convida, eu quero muito fazer. E aí eles falam, pode deixar. Cri. Caga na minha cabeça. Mas eu continuo pedindo. Porque é aquilo, gente. Se eu quero, eu preciso dizer que eu quero. Senão a pessoa não vai. É a parada dos 2,5 da Bia Grande. Exato. Eu preciso continuar falando. Isso. E aí você finge que nada aconteceu. Próximo lançamento você tá lá. Oi, Disney. Queria. E aí a Disney fala, vamos conversando. E aí leva 300 fulaninhos que, né, por motivos outros, e você não. E a vida é assim. Os seus não... Gente, tem muito mais não do que sim. Isso. A cada 20 nãos é meio sim. É meio sim. A proporção é literalmente essa. Joana Sá falou, como funciona, como aparecem, como são feitos, se tem algum critério, os convites para entrevistas com elenco de filmes e séries. Outra parada, que tu vai pedir 1 milhão de vezes e vai receber um monte de... Não tem oportunidade. E aí na semana seguinte você vai ver uma galera entrevistando. Aí você, mas não tinha. Mas tinha, é porque não tinha pra mim mesmo. Entendi. E é isso, assim mesmo. Mas não interioriza. Não, vida que segue. A parada é não levar pra dentro. Acontece, gente. Vai ter gente mais relevante que você, vai ter gente mais interessante que você, lide com isso. Às vezes a pessoa apareceu antes que você e você não sabe. Exato. Às vezes a pessoa tem 50 milhões de seguidores mais do que você. Às vezes a pessoa tem, sei lá, uma relação... Outra parada. Você é criador de conteúdo. Maneiro. Você cria conteúdo do que você ama. Maneiro. A empresa tá cagando pra isso. Mas eu sou fã desde que eu nasci. Eu caguei, jovem. Não é sobre isso o seu trabalho. Não é sobre você ser o primeiro fã do mundo daquilo ali. Por exemplo, eu tenho uma comunidade super engajada em Dark. Em 1899, fui na Premiere? Não. Fui viajar pra conhecer o elenco? Não. Tem outras pessoas mais engajadas que a Netflix olhou e falou, vamos lá, galera, mulheres. E eu não, entendeu? Então, assim, tem que lidar com esse negócio e não transformar isso em frustração. Isso. Porque senão tu não anda. Se tu viver frustrado, tu não caminha. Bola pra frente. Eu pago minha viagem pra Alemanha na próxima vez e vejo, caguei pra todo mundo. É isso, sabe? Isso. Construa seus sonhos e monte os bloquinhos para conquistá-los. Não espere que fique caindo no seu colo. Acho que essa é a grande lição. É verdade. Teve uma outra pergunta da Dani Valente aqui que eu achei muito legal. Ela falou assim, infelizmente, números de seguidores ainda são muito importantes. Mas sabemos que normalmente o público que segue vocês, tipo a gente mesmo, são muito engajados e é uma comunidade saudável. Vocês conseguem de alguma forma provar isso para contratantes? Uma coisa que é legal todo mundo saber é que os contratantes geralmente veem isso. A gente já ouviu várias vezes isso assim, pessoas falando assim em evento ou em viagem, alguma coisa que a gente é convidado, pessoas falando assim, cara, às vezes eu preciso... A gente ouviu isso literalmente numa viagem recentemente. Uma pessoa falou assim, às vezes eu tenho o perfil de vocês com, sei lá, 150 mil no YouTube, 200 e poucos mil no Instagram, e um perfil de uma outra pessoa que tem 3 milhões não sei aonde, 1 milhão não sei aonde. E aí o meu chefe sempre fala, tá, mas por que eles? Eles têm números menores. E aí o que eu falo? Eu falo, cara, mas olha a comunidade, olha os comentários. E aí eles mesmos têm provas disso. Eles fazem análise de clima, né? Porque... Como vocês reagem ao que a gente posta? Convenhamos, eles querem uma resposta positiva. Da marca. Porque tudo isso é transformado em relatório no final e é levado para a diretoria. E mais do que isso, mais importante do que ter 1 milhão de seguidores é saber que a sua opinião tem valor. E geralmente a nossa opinião, emprestar a nossa imagem para uma marca ou para uma empresa tem valor. A gente sabe que vocês
retornam pra gente, tanto nos comentários quanto por inbox, comentários como: cara, não ia dar play nisso, mas como você tá dizendo que é bom, eu vou fazer isso. Vocês depositam esse tipo de fé no nosso trabalho, porque vocês sabem que a gente só fala bem do que a gente realmente gosta. E acontece também de vocês falarem assim: cara, não ia dar play, porque eu não gosto desse tipo de conteúdo. Vocês disseram que era bom, dei play, entendi porque vocês gostaram, mas eu continuo não gostando desse tipo de conteúdo. Vocês retornam assim, completinho as respostas pra gente. E as empresas veem isso. Pra eles é muito importante vocês darem play. Vocês comprarem um produto. Vocês minimamente irem lá ver se esse produto é bom. Entendeu? Seja um produto físico, um serviço, ou um streaming, ou uma série, qualquer coisa. Então, vocês darem esse tipo de retorno enquanto comunidade, dizendo que o que a gente fala tem valor e tem importância para a sua tomada de decisão, é muito mais importante do que ter milhões de seguidores. E aquele negócio, é muito mais importante pra gente que a nossa opinião gere um pensamento e uma reflexão sobre alguma coisa, do que vocês seguirem cegamente como se fossem gados. Sim. E eu acho que essa que é a parada, né? A gente criou uma comunidade de conversa que interage. Todo mundo conversa, de fato, pensa. Sim. E nós somos dois. E aí é aquilo, né? Nós somos muito amigos. A gente discorda muito um do outro. Nós somos um casal. A gente discorda um do outro, mas a gente também tem pontos de encontro, sabe? A gente tem, tipo, mulheres que se identificam mais comigo, mulheres que se identificam mais com Panda, homens que se identificam mais comigo e homens que se... Muito raro. E homens que se identificam mais com Panda. E aí tem, tipo, todos os tipos de pessoas, de todos os gêneros. Na real, a maioria das pessoas se identificam mais comigo. Mentira. As pessoas me odeiam. Não, não é. É porque a minha opinião, ela é outro dia eu recebi um comentário ótimo aqui falando assim: por que você tá com mania agora de dar esporro nas pessoas? Falando, meu Deus, você não me conheceu com 5 anos, né? Eu já fazia isso, tá? E a não mãe é esporro. Dela fala isso, Não é esporro, eu me posiciono. Eu não tenho medo de me posicionar. De verdade. Eu falo isso pra Cris. A Cris tem um pensamento crítico muito bonito sobre comportamento humano. Ela realmente tá o tempo dela de descanso pensando como as pessoas se comportam sobre determinado, e aí ela questiona esse comportamento, ela questiona os ensinamentos, e aí, tipo, é muito bonita a construção disso, porque a gente começa a investigar por que as pessoas agem de determinadas formas, e, cara, isso sempre torna um conteúdo legal. E aí eu sempre fico muito chateada, e eu realmente fico chateada com o tempo que algumas pessoas investem para me odiar por quem eu sou. Isso pra mim é o emblema mais curioso da internet. É eu fazer um conteúdo falando bem de alguma coisa, por exemplo, tá acontecendo agora. Enquanto eu falo isso, está acontecendo agora. Estão comentando agora. Isso aí. Porque a gente assistiu The Witcher Blood Origin. A série está sendo super criticada por um monte de gente. A gente adorou. Foi divertido assistir. Foi uma campanha X de RPG, sabe? Uma história X. Ai, foi um negócio épico digno de M? Não. Foi um negócio épico digno... Foi lançado no Natal, gente. Não foi digno de premiação. Não, é só pra quem gosta mesmo. Foi um continho ali, ó. Um negocinho ali que me entreteve. E eu gostei. Ai, mas é porque a produção caguei. Ah, mas é porque o roteiro... Gente, eu não sou professora de uma universidade de cinema. Eu não sou crítica de cinema. Eu sou fã. E se eu dei play no negócio bunda e eu gostei do negócio bunda, me deixa gostar do negócio bunda. Até porque a gente fala o porquê a gente gosta, né? Eu acho que existem pessoas que, quando as opiniões são opostas à dela, ela bloqueia de tal nível que ela nem ouve a justificativa. Exato. E aí eu só sou outra pessoa. Eu não sou você, pra começar. E eu me posiciono. Eu não sou ela, não é você. Não eu acho que as pessoas reclamam disso. Então, mas aí vamos supor. A pessoa que tá lá assistindo, ela concorda com você. E aí no momento que você fala assim, eu não sou você, aí ela fica, poxa, mas eu não discordei. Então tá, entendeu? Eu sou essa pessoa, X. E aí eu acho muito engraçado, assim, que as pessoas se incomodam muito com quem eu sou. Primeiro, as pessoas se incomodam muito com o fato de eu ser uma mulher me posicionando. Isso. E isso sim, isso acontece. Tanto que a maioria das pessoas que reclama de mim é homem. Tem mulher que reclama de você também? Tem, óbvio, gente. Pessoas reclamam de todo mundo, o tempo todo. Mas tem muito homem que reclama de mim. Do tipo, por que você tá... E aí,
é uma recomendação que eu dou a todos os homens. Existe uma questão psicológica com a voz da mulher por conta da mãe. Isso. E isso trata-se em terapia. Já fica a minha dica pra você. Então, se o panda disser... E a gente já fez esse teste, tá? A gente faz testes, sim. A gente faz testes. Eu já virei pro panda e falei assim, fala você isso aqui. E vamos ver qual E vamos ver. E as pessoas falam, nossa, o panda... Parabéns! Ícone! Nossa, hablou muito! Meu Deus do céu, habla mesmo, panda. Eu falo a mesma coisa, chata, né? Uhum. Já tá ela de novo reclamando. Então assim, tá? A gente faz teste, vocês caem sempre na mesma armadilha. Isso. Então, cara, eu já tô acostumada. Vocês não, eles. X's. E o X cai. O X cai na mesma armadilha. Isso. Então assim, tá tudo bem. Tá tudo bem falar mal da gente, tá tudo bem fazer isso tudo. Eu só acho que seria mais incrível para a nossa própria existência se nós fôssemos pessoas que, não sei, numa realidade paralela, respeitássemos que gostos não são discutíveis. Isso. Se a pessoa fala que gosta de jiló, eu que detesto jiló, só não como jiló. Isso. Eu não tenho que odiar a pessoa que gosta de jiló, entendeu? E aí você chega na casa de alguém e essa pessoa fez um soufflé de jiló. Você vai no seu iFood e pede um PF da vida. Porque você não come jiló. Entendeu? Você não vai brigar com a pessoa. E nem a pessoa tem que brigar com você, se sentir ofendida que você não provou o jiló dela. Gostos. Isso. E os gostos são particulares. Isso. E a gente não tem que discutir sobre... Aí vai ter gente que vai estar aqui no nosso canal e vai gostar muito de algumas coisas que a gente fala, de outras não, e tá tudo bem. Ah, vai ter um conteúdo que vai ter 500 visualizações e um conteúdo que vai ter 50 mil visualizações. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Entendeu? A gente tem que seguir sendo feliz. Isso. Só. Acho que essa é a mensagem principal. E mais do que isso, se você é criador de conteúdo aí do outro lado, não aceite publicidade só porque surgiu uma oportunidade de uma publicidade. Claro que dinheiro é importante, pagar conta, pagar boleto. Nós pagamos boleto com publicidade, com AdSense, com tudo isso. Mas tente colocar um pouquinho do seu valor no que você faz. Sabe? Você não precisa dizer que você usa Monange. Isso. Mas você pode emprestar a sua imagem para o Monange. Tente encontrar o espectro que você se encaixa. Se você precisa muito daquela publicidade, faça. Não negue. Mas encontre o seu espectro de verdade dentro daquilo ali. Não venda mentiras. Porque um dia essas mentiras elas voltam contra você. Exato. É isso. Obrigada a todo mundo que mandou mensagem. Ainda tinha um monte de pergunta aqui, mas tá gigante esse vídeo. E só respondendo a última da Jéssica Guimarães, qual é a diferença entre parceria e publicidade? Publicidade é paga, parceria não. Isso. É isso. Beijo. Que 2023 tenha muita publicidade pra gente, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, porque os boletos estão caríssimos e o mercado também. Se o seu arroz tá caro, o nosso arroz tá caro também. Beijos. E obrigada a todo mundo que acompanhou a gente em 2022. Tchau. Tchau.